Olá, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos nós de volta aqui com mais um podcast Homens de Valor. E, como sempre, vamos bater um papo hoje sobre um assunto muito interessante que, com certeza, vai edificar o seu coração e o coração de quem você compartilhar esse programa. Então, deixa eu reforçar aqui. Compartilhe, curta e comente o nosso programa, porque tá imperdível hoje, tá bom? Vamos à vinheta, só um instantinho, até já. Então, gente, o nosso programa de hoje se propõe a bater um papo sobre um assunto comum que ninguém consegue se livrar dele. O assunto é aflições. Quais os efeitos que as aflições têm produzido na sua vida? É uma pergunta interessante para a gente pensar, refletir e de que forma a gente pode passar pelas aflições. E hoje, como sempre, uma turma abençoada, ungida, pastor Rodrigão, nossa igreja de Nova Iguaçu, a maior igreja da Maranata. Sério, estamos aí. E também o pastor Ayrton, nosso reverendo, o voz de trovão, ele está aqui também para bater esse papo com a gente. Então o tema é esse, aflições, quais os efeitos, para onde as aflições têm levado as pessoas, não é? E tem um texto na Bíblia, que é assim o nosso texto base, Salmos 119, versos 7 e 1, que o salmista diz assim: foi bom ter passado por aflição. Você sabe que eu já li isso aqui umas 500 vezes? Foi bom ter passado por aflição. Que eu acho que num primeiro momento, gente, ninguém em sã consciência associa a aflição como uma coisa boa, muito menos desejável. Ninguém deseja e nem imagina de que forma algumas aflições serão importantes na sua vida. Mas o salmista fez essa declaração. Foi bom ter passado por aflições e ele complementa indicando o propósito das suas aflições, para que aprendesse os teus decretos. Logo, as aflições na vida do salmista produziam um efeito de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento e assim por diante, não é? Então, as aflições são bem-vindas ou não são bem-vindas? Vamos conversar com ele? O reverendo Ayrton. Uma voz de trovão. Na verdade, ninguém gosta, né? Mas o resultado que é bom, né? Aquele texto de Romanos 5, quando diz lá, né, que é tribulação, aflição, a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, a gente vê que o resultado é bom, mas quando a gente passa... O processo aflição, nunca a nossa natureza não gosta de aflição, mas a maturidade faz você enxergar coisas boas na aflição e colher coisas boas da aflição. Mas isso aí é depois, no processo. Não, e outra coisa, a maturidade nos faz suportar o processo, o tempo da aflição, já na expectativa de um resultado, e a gente vai falar dele um pouquinho mais na frente. Então, pastor Rodrigo, dá para dizer assim, aflições, sejam bem-vindas, estou ansioso por passar. Estou sonhando com esse momento. Não tem como pensar dessa forma, né? Me veio um texto à mente, que é o capítulo 13 do Evangelho de João, que não está falando sobre aflição, mas fala sobre a falta de entendimento. Então, no meio da aflição, que é esse processo que a gente está falando aqui nessa abertura, gera o questionamento, a dúvida, falta de entendimento. E Jesus, ele fala isso para os discípulos. O que faço hoje, vocês não estão entendendo. Mas ali na frente, vocês vão compreender. Então, a aflição, ela gera várias coisas, mas a falta de entendimento é óbvio que vem também. Vem também. Vem no momento, porque ninguém quer passar por aflição. Como o pastor Ayrton falou, a gente descobre depois. Mas na hora...
É muito confuso, né? Muito confuso. Mexe E com o outra emocional. coisa, eu acho que ainda reina um mito no meio dos evangélicos, dos crentes, que é o de achar que o crente não passa por aflição, por determinadas situações, enfim. Há muita gente que, quando se vê envolvida nas aflições, elas entram por um caminho que eu acredito que ele é muito perigoso, que é aquele caminho de se auto-vitimizar, aquele caminho de achar que Deus o abandonou, aquele caminho assim de fazer perguntas. Por que comigo? Por que comigo? Por que eu? Né? Tem um pastor na nossa igreja que um tempo atrás eu ouvi falando sobre isso, e ele está dizendo sobre essa pergunta. E aí, quando alguém pergunta isso para ele responde assim: por que não você? Por que não? Por que o outro? Você não? Por que não você? Né? Por que tem que ser o outro? Então, a aflição só não dá em poste, em madeira, mas em ser humano dá. É em ser humano. Né? E a gente tem aprendido, então, que as aflições fazem parte dos processos da vida. Fazem parte. Elas vêm sobre justos, injustos, maus, bons. A chuva vem sobre todos. Não é? Então, eu acho que a primeira observação em relação a isso, que é interessante a gente fazer, é essa. Aflições fazem parte dos processos da vida. Pastores, ninguém cresce, ninguém amadurece, ninguém é forjado, se não for por intermédio das aflições. Não é? De outra forma, dificilmente alguém é lapidado, seja pelo próprio Deus, né, na perspectiva aí de alguém que obedece a Deus e crê no Senhor, ou até mesmo na perspectiva da vida. Ninguém amadurece, ninguém cresce, se não for por intermédio das aflições. E aí tem um texto que, para muitos, ele é até meio enigmático, né? Em que o sábio diz assim: eu prefiro estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Os lutos da vida, eles podem ser vistos como um luto, uma perda mesmo, morte de alguém, mas eu aprendi que luto não é só o falecimento de alguém. Luto é todo o processo de ruptura. Sempre que você tem uma ruptura, seja ela uma ruptura conjugal, seja isso uma ruptura profissional, enfim, ministerial, uma ruptura, o leque é enorme. Isso se caracteriza um luto. Por isso o sábio disse: eu prefiro o lugar do luto, porque o luto a gente vê as nossas fragilidades. O luto a gente vê a falta de controle da dinâmica da vida, que a gente realmente não tem. Então, o lugar do luto era um lugar de preferência do sábio do que o lugar da festa. Festa a gente só faz farra, futilidade, fala da vida dos outros. Festa é aquele ambiente que um fica olhando a roupa do outro. É porque não tem reflexão, né? Não tem reflexão Não tem nenhuma reflexão no ambiente da festa. Não. Nenhuma. Ninguém fica pensando assim, daqui a quanto tempo vai chegar a minha morte? Qual vai ser o meu dia? Aí levando para o luto na parte literal, morte, quando você está num velório, num sepultamento, não tem como você não pensar assim, como que está a minha vida? Como vai ser quando chegar o meu dia? Quando vai ser o meu dia? Não sei. Nesse momento você avalia o que é importante. É verdade. Normalmente, quando você faz uma cerimônia fúnebre, você fala o quê? Exatamente naquele momento ali, das pessoas repensarem a sua forma de viver, se vale a pena viver anos com mágoa, sem falar com seu parente, sem se reconciliar com seus pais. Perdoe o mais rápido possível. Exatamente. Então, aquele momento vem para reflexão. O momento da festa é o que se chama o momento da alegria, tá todo mundo sorrindo, da euforia. brincando, a euforia. Só que a realidade da vida é uma realidade por diversos motivos, que as aflições são normais. Aliás, a minha conselheira, ela sempre dizia, os problemas vêm para todos. Todos. Igual você, eu tenho Jesus, eu não tenho Jesus. A doença que iria chegar, ela chega para todos. Chega para todos. Não é isso? O crente fica doente, Timóteo ficou doente, Paulo ficou doente, foi para a Galácia. Então, nós também ficamos doentes como uma pessoa que não crê em Deus. Então, a diferença é que quando cremos em Deus,
nós temos o seu auxílio. Ele não promete nos livrar, mas sim não é sustentar, isso? Né? Totalmente de todas as aflições, mas ele promete estar conosco. Então, o seu socorro nos ajuda a passar pelas aflições. Então, nós passamos igual a todo mundo. A gente, né, o pastor Ari, né, passou mal, foi ao hospital, teve que fazer lá o procedimento, tempo de aflição. Agora, a igreja está cobrindo ele de oração. O Recreio, eu preguei em Norte 15, a igreja em oração. Não só os efeitos da oração, que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito esses efeitos, mas o efeito até emocional em uma pessoa saber que a igreja está orando por ele. Não está sozinho, né? Eu me lembro quando minha filha teve leucemia, mais velha, e meu sogro da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Campo Grande, igreja enorme, e lá tem o boletim na Igreja Batista. Então, eles colocavam lá, oração pela neta do irmão Joel. Tua filha. Minha filha. E aquilo, boletim, todo mundo levando para casa. E, às vezes, né, eu ia numa reunião de oração, oração pela Amanda e tal. E a pessoa não sabia que eu era o pai. Mas você vai num lugar que ninguém te conhece e descobre que tem um grupo orando por você, rapaz, pela sua família. Isso é a igreja. Aquilo te renova. Então, além do poder de Deus fazer o milagre, suprir, de vez em quando cura, ou abençoa os médicos, também tem um lado emocional de você enfrentar, sabendo que Deus está contigo, que existe uma igreja orando por você. Então, o lugar de luto é o lugar da reflexão, mas para a gente essa reflexão é uma reflexão que nos traz um sentimento de certeza, de convicção, de alegria, no sentido de saber: Deus está comigo, eu tenho uma promessa, essa aflição vai passar, agora na vida ou na eternidade não a terei mais. Então, aquilo tudo é Deus trabalhando no conforto. Já a pessoa que vai a casa no luto, sem nenhuma perspectiva de pós-vida, né? Assim, a morte, né? Depois da morte, é desesperador a casa de luto. Para o crente, não. É um local que ele pensa no que é mais importante na vida. O que Cristo tem prometido para nós. Então, a casa de luto para o sábio, é importante e ela traz crescimento. Não, e eu estava pensando aqui, que você falando, que são 2 tipos de milagres. O milagre da solução do problema externo que a pessoa esteja vivendo, seja ele qual for, mas tem um outro milagre que eu acho até que merece uma atenção, um peso, que é o milagre do consolo, da certeza, do não desespero, da confiança, que é um milagre de você estar firmado naquele problema, e aquilo é o que Jesus fala em Mateus 7, a casa construída sobre a rocha, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, veio o vento e bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, firme. Então, eu acho que isso aí é um milagre tremendo, que é aquele em que, mesmo com a permanência do problema, pastor Rodrigo, e da própria aflição, eu estou firmado, eu estou sereno, eu estou confiante, eu estou firmado em Cristo. Isso é um milagre, não é? Eu lembro que nós passamos, né? O pastor falou sobre a sua filha quando eles passaram pelo processo da leucemia. A Mariana, nossa filha mais nova, quando nasceu, ela teve uma infecção e ficou no CTI 11 dias. Epa. Mas 11 dias... Parecia... Aí, de repente, o pastor vai falar, mas nós ficamos tantos meses. Sim, mas 11 dias para a gente foi uma coisa. Para eles, meses foi outra. Mas o mesmo Deus estava lá para nos socorrer. Interessante, né? Ele tocou no assunto do pastor Ari. A igreja estava orando. Nós congregávamos em Campo Grande e o pessoal estava orando. E quando acho que tinham 10 dias. 10 dias. A Mary, eu fiquei sabendo disso tem umas 2 semanas. Nós fomos visitar uma família
e surgiu esse assunto. A Mary falou que no 10º dia ela fez uma oração. Porque ela ia para lá amamentar, todo dia a gente estava orando, mas naquele 10º dia ela foi ao banheiro dentro do CTI, chorou e falou: Senhor, eu não estou aguentando mais. É minha filha, eu quero levar minha filha para casa, porque eu tenho que voltar aqui todos os dias para amamentar, e depois a gente vai embora, durmo em casa. E Mary ficava lá de 10 horas da manhã a 8 horas da noite, amamentando e tal. Quando chegava lá, aonde que tava, não tinha mais aveia para pegar, coloca na cabecinha, na perninha, essas coisas todas. Só que no 10º dia, a minha sogra foi lá para levar algo, eu desci para encontrar com ela. E na época, cara, eu desabei. Eu chorei lá na frente do que agora é o Redditor, né? E falei: Senhor, eu não estou aguentando mais. No outro dia de manhã, 11º dia, quando a gente chegou lá, o médico falou: ó, Mariana tá de alta. E aí a gente pegou a Mariana para ir embora para casa. Só que acho que era carnaval, final de semana do carnaval, feriadão. Aonde que a igreja estava se reunindo naquele tempo? No terreno do lado que nós tínhamos acabado, o 2º terreno de adquirir em Campo Grande, onde é o templo hoje. Tinha uma piscina, uma casa ali, o pessoal estava ali. Eu falei: a gente não vai embora direto para casa, não. É para lá que nós vamos. Nós vamos passar lá para agradecer a oração. Cara, o pessoal fez uma festa e a gente... Por isso que as aflições, né, é algo bem pedagógico mesmo, porque ensina a gente tanta coisa, né? A gente aprendeu ali sobre gratidão também, porque nós... Na hora a gente falou: não vamos para casa, primeiro a gente vai passar lá. Claro que você não tira um bebê do hospital e fica a tarde toda lá, mas a gente ficou ali 10 minutinhos, a Mary nem desceu do carro, o pessoal foi lá na frente, na calçada, uma festa, a gente foi embora para casa. Então a aflição ensina algumas coisas para a gente. É. Agora, bom, tem um outro aspecto da aflição também. Primeiro, a gente viu que todo mundo passa por aflição, mas segundo, a gente também sabe que é importante fazer um autoexame quando chega a aflição. Eu acho que uma das posturas mais perigosas também é quando você terceiriza o tempo todo as possíveis causas das suas aflições. Como assim? A culpa é do fulano, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei de quem lá mais, a culpa é do presidente, a culpa é do pastor, a culpa é de todo mundo, menos do indivíduo. Ele nunca é capaz de se autoexaminar. No entanto, a gente sabe que muitas das aflições que as pessoas passam podem ser fruto de escolhas. Sim. Estilo de vida, de caminhos, né? E assim por diante. Não é isso, pastor? Sim. Essa análise é importante porque nossas aflições muitas vezes têm a ver com escolhas que fizemos. Consequência. Consequência. Então, você paga o preço, sofre aquela aflição, mas para você não, de novo, passar pela mesma aflição, você tem que corrigir. Por exemplo, meu chefe está me perseguindo no trabalho, não é? Está me perseguindo, fica me controlando. Mas será que você não está fazendo corpo mole? Entendeu? Não está desobedecendo ordens. Evangelizando. Aí foi demitido. Aí conseguiu um novo emprego. Se ele não corrigiu a causa daquele sofrimento que ele acha que é uma perseguição, ele vai passar de novo. É questão de tempo. É questão de tempo. Alimentação. Eita. Não é? E pressão alta. É mesmo? Tá hipertenso? Mas o que eu comi de churrasco na minha vida, muito sal grosso, eu não sou gaúcho, né? Mas eu sabia, né, era Rodrigo? todo dia. Nem imaginava, churrasco. né? Tem que andar mais com ele. Mas aí... Pizza. Sabia. Aí vem aquele susto, né? Pressão 20 e pouco, aquela coisa toda. Aí você começa, vai no endócrino, tal, não resolve e tal. Se você voltar ao ritmo anterior, vai de novo. Então, não, Deus... aí a gente pega uns textos da Bíblia como se tudo fosse Deus causando aquela prova. Muitas provas... Morreu para Deus, chegou a hora. No controle. Né? Como se a gente não pudesse abreviar, né? A Bíblia fala, né? Abreviar, alongar. Então, muitas aflições, nós causamos... Existem aflições que são fora da nossa alçada.
Não são colheitas. Está em crise, não são colheitas. e aí desemprego, se a tua empresa faliu, isso aí... Não tem como. Agora, se a Bíblia diz que se queixa o homem, queixa dos seus próprios pecados. Se alguma coisa tem uma reclamação de você numa área, por mais de uma pessoa, por um período maior, você tem que parar e analisar. Eu sou o causador disso. Aliás, é até interessante quando você conversa com marido e mulher separado, né? Esposa e esposa. Quando você conversa com um, você fica com... mas Meu não presta, Deus. né? Que coisa horrível. Aí você conversa com a outra pessoa, você fica assim... O outro é que já não presta mais. Por quê? Eles falam com tanta convicção dos erros do outro, não é isso? Não existe uma assim, fala assim, não, mas eu dei causa, fui eu que muitas vezes fiz isso. Normalmente, não. Você potencializa o defeito dos outros e minimiza as virtudes. Então, a gente que está de fora consegue ir fazendo uma análise. Mas e nós? Às vezes a gente não está se enxergando. A gente vai vendo os outros, é isso, tem que corrigir isso. Mas existem coisas, muitas vezes, que causam problema no casamento, no emprego, na vizinhança. Coisas que você faz na vizinhança... Na forma de viver. Na forma de viver. Que teus vizinhos reclamam, é crente, mas faz aquilo. Aí você, minha casa é assim. Só que você ganhou antipatia. Não, você ganhou antipatia dos teus vizinhos com coisas simples. Por exemplo, estava dando aula esses dias, falando sobre exegese. Aquele que não tiver essa doutrina, nem o saudeis. Ali tem o texto, sim, a exegese tem uma recepção, não é bom dia, boa tarde. Mas os crentes antigos, eles, quando a pessoa não era crente, eles não cumprimentavam. Nem falava, Porque nem o saudês ele entendia como uma saudação, bom dia. Quando ao contrário, você como cristão, bom dia, senhor, boa tarde e tal. Mas uma má interpretação de um texto fazia o crente ter uma antipatia geral. Aí depois reclama, ninguém gosta de mim, a minha vizinhança só fala mal de mim, e ainda dá o testemunho, é porque eu sou cristão. Não, você está dando um péssimo testemunho. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Eu lembrei, quando o pastor estava falando, né, de um casal, a gente escuta o casal, às vezes um fala uma coisa, fala outra. Eu lembro que teve um ano que eu falei assim para minha esposa, senta aqui que a gente precisa conversar. Ela falou, o que foi? Preciso conversar algumas coisas com você, eu estou aflito. Mas por quê? Isso que você está fazendo não está legal, a gente tem que viver bem. Ajuste, né? Ela falou, foi até bom. Tem umas aqui para você. Quando ela relatou, a relação estava muito maior. Quando chegou na metade, eu falei, tá bom, já tá bom. Já entendi. Quem tem que melhorar sou eu. Eu falei, gente... Mas aí entra naquilo que o pastor falou, né? A gente fica o quê? A nossa parte, as nossas qualidades, a gente enxerga, né? Mas os erros, os defeitos que a gente tem, e o que o pastor falou é verdade, é o velho ditado. Aonde tem uma fumaça, onde a fumaça tem fogo. Tem fogo. Então, é mais de uma pessoa, é 3 pessoas, gente falando, é um período, o negócio não apaga, tem alguma coisa. Tem que investigar, porque... Eu nunca me esqueço. Tem que fazer uma autoavaliação. Eu nunca me esqueço, irmão, desses gabinetes aí que eu atendi. A dona entrou, né, no gabinete para reclamar do marido. Pastor Rômulo é o homem das experiências, né? Os troços fora da curva, assim que acontece. Aí ela tirou da bolsa uma folha de ofício, acho que foi de ofício, A4, não me lembro, uma folha enorme, frente e verso. Preenchida. Aí tem 1, 2, 3, 4, 50, 52. Olha aqui. Eu só permaneço casada com o fulano se ele cumprir essas exigências aqui. Aí botou a folha na minha frente. 52 mandamentos. Cara, eu fui ler as exigências da mulher. Pensa em tudo que é bobagem, em tudo que é coisa... Ela relatou ali. Eu só mudo se ele, sei lá... não esquecer de botar a toalha no varal, ele põe a toalha molhada não sei aonde. Eu fui lendo, né? Daí, no final, eu disse, olha, a hora que esse homem aqui nascer, aparecer, você encontrar com ele, me apresenta, porque eu desconheço um ser capaz de cumprir isso aqui. Ela não gostou muito, não. Mas
Eu acho que a gente tem dificuldade com autoexame. Sim. Na verdade, ninguém gosta de autoexame. Vamos pensar no exame normal, né? Alguns exames são invasivos. Eles invadem uma dimensão do nosso ser físico que incomoda. Aquele exame que o homem faz, né? Terrível, que é um dos piores, é invasivo. Sim. A gente não gosta de fazer exame. Necessário. Porque ele é invasivo, a gente não gosta de fazer exame, porque ele revela o que está escondido e oculto. E muitas vezes o que é revelado no exame você não está percebendo, não está sentindo. Né? Um médico uma vez falou comigo, olha, não se baseie muito nos sintomas. A segurança da tua saúde está nos exames. Você tem que fazer exames. É o exame que vai mostrar o que tem, o que não tem, não necessariamente o que você está sentindo. Porque muitas vezes você não está sentindo, nada. Mas o problema está lá. Verdade. E você está... Então a gente não gosta de fazer exame. Aliás, se todo mundo pudesse terceirizar um autoexame, seria ótimo. Eu estou sentindo uma dor no estômago, faz uma endoscopia no meu lugar e vamos ver se por como é que fala? Por troca, o resultado que está em mim aparece através de você. Não existe isso. Não. O exame é pessoal e intransferível. Só tem gente que não gosta de fazer exame. Minha sogra, por exemplo, ela diz que não vai a médico, porque quando vai a médico, vai descobrir. Sempre inventa alguma coisa. Então, que o médico fica procurando alguma coisa, e quem vai a médico acaba morrendo. Faz exame acha. O médico acaba achando. O exame só demonstra alguma coisa que está ali. Então você não gosta. Se não tiver nada, o médico saber o que pode ser revelado. Mas através do exame. Mas não vou. Não. Chegar lá, ele vai achar não sei o quê, vai me dar remédio, vai fazer. Minha pressão não subiu porque eu fui ao médico. Não é isso? Ela estava alta e o médico só confirmou. Agora, interessante que o salmista ele fala aqui, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Então ele mesmo chega à conclusão de que suas aflições tinham relação com o estilo de vida que ele fazia. Estava errado. Né? Então, eu acho que... Aí eu me lembro, Salmo 139, que eu acho interessante que o salmista, no finalzinho da oração, né, da descrição do Salmo, ele diz, prova-me, sonda-me, ou prova-me, conhece os meus pensamentos, sonda-me e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, eu acho que até o próprio autoexame, pastor Ayrton e pastor Rodrigo, ele pode ser submetido ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos mostre, né? Abre os nossos olhos para a gente enxergar o que pode parecer óbvio para muita gente, mas para a gente não é óbvio, não está claro. Então, o Espírito Santo mostra. Você vê que as aflições em Israel, quando a gente lê Deuteronômio, Êxodo, Deus diz lá em Deuteronômio que fez eles passarem por aquelas tribulações para manifestar o que havia no coração deles. Sim. Porque saiu do Egito, você pensa, um povo maravilhoso, justo, bom, foi tirado do Egito nós somos porque merecia. Quando chegava qualquer adversidade, o que tinha de pior se manifestava. Então, Deus mostrou para eles que não era por virtude deles que ele estava fazendo aquilo, e sim pelo compromisso que ele prometeu a Abraão, etc, etc. Mas, às vezes, a gente tem a impressão que as coisas acontecem com a gente porque a gente é muito bom, mas quando vem uma adversidade, não, eu tenho muita fé, eu não sei, pastor Romulo reclama, está reclamando só porque não teve aumento de salário. Aí, quando você passa por uma dificuldade financeira, você tem uma reação muito pior do que a do pastor Rômulo. Reclama de tudo, é um absurdo, quer fazer passeata, entendeu? E chega às raias do absurdo. Por quê? Porque quando você é provado, é que você vê... Aliás, a palavra prova, né? Prova. Você acha que sabe tudo, estudou, estou sabendo tudo. Aí você o professor faz a avaliação. Testar o conhecimento. Aí você tira 4. Você fica revoltado. Não é absurdo.
Não, a prova só manifestou O o teu teu grau de conhecimento. conhecimento. Isso aí. A tua visão era limitada da matéria. Você achava que sabia tudo. Isso aí. Mas quando foi colocada uma avaliação, a avaliação não é para te reprovar. A avaliação é para ver o seu estado. Como você está. E é na prova que manifesta. Porque sem a prova, conversando aqui, ele sabe tudo de matemática, não botou um papel... Não está submetido a nenhum. Mas, quando coloca a prova, eu estou precisando estudar mais. Essa matéria, eu achei que sabia essa área. Eu achei... Então, você faz um concurso, rapaz, arrebentei, você é um dos primeiros, aí depois nem passa. Porque você está enganado, achando que sabia muita coisa. Aí tem que ter a humildade na prova de reconhecer que você não tem domínio sobre as coisas, que você precisa aprender mais, se esforçar mais. Só cresce na prova quem tem humildade. Verdade. E aí, falando em prova, eu me lembro, agora, recentemente, ainda antes de acabar a faculdade, rapaz, quando vinha a época de prova, era um desespero. Rapaz, era um desespero. Eu via gente, assim, manifestando desespero de todo tipo, de toda maneira que você possa imaginar. Era um desespero, porque a prova gera tensões na gente. Até porque, aí meio que de novo, você não sabe ainda como você está diante daquela prova. Você não sabe como você vai se sair diante daquela prova. Só descobre depois. Só descobre depois. Você só descobre depois. Agora tem mais um fator interessante na aflição, é que a gente também precisa passar pela aflição com a perspectiva de um fim proveitoso. Não pode ser de outra forma, né? Se você faz um autoexame, descobre que a aflição não é fruto de uma colheita que você está tendo porque semeou mal. Não é o caso. Se você faz um autoexame, descobre que você está de acordo com a palavra de Deus, que você está buscando andar em retidão diante de Deus. Se ao fazer um autoexame você pode chegar a essa conclusão, então eu preciso crer que essa aflição vai gerar um fim proveitoso, vai gerar um fim bom, um fim positivo. É isso, pastor Rodrigo? Eu preciso ter essa perspectiva. Senão, eu aprendi. Lascou. Eu gosto de contar as coisas assim que a gente aprende com a vida mesmo, né? Eu tinha um tempo sem condições. Olha a bobeira. Olha a bobeira. Falta de maturidade, sei lá. Ficava um ano e pouco com o carro. Enjoado desse painel. Aí já fiz muito isso. Aí ia bater a porta. Pô, essa porta não tá mais legal. Começa a arrumar coisa, né? Daqui a pouco ia lá e fala assim, avalia quanto esse carro aí? X? Tá, me dá o outro e recalcula, eu saio pagando. Aí, empregado sempre pagando, mas não fazia cálculo. Não fazia cálculo. Cálculo em relação assim, o que eu tô perdendo, o que eu tô ganhando. Saía com o outro. Aí passava um tempo. Aí, chegou um momento, Deus nos abençoou, vamos vender o apartamento e comprar a casa. Deu tudo certo, no tempo certo. Tudo rolou. Quando fui comprar a casa, tinha uma diferença. Essa diferença eu tive que parcelar 5 anos. E dando intermediária todo janeiro. Aí eu sentei fazer as contas. Falei, gente, se eu tivesse esse valor aqui, eu não ia ficar 5 anos trabalhando. Ia pagar a casa à vista, né? Aí fui calcular quanto eu fui gastando, trocando de carro. Dava mais de 40 mil. Ou seja, a diferença que eu tive que ficar pagando, se eu ficasse juntando esse dinheiro... Aí eu falei, o que eu fui trocar de carro? Aprendi. Você passou a tribulação da falta de dinheiro e aprendeu que você tem que saber melhor. Isso aí, administrar a parte financeira. Mordomo, né? Isso aí, aí eu aprendi. Mas a vida ensina a gente, né? Aí a gente aprende, opa, deixa eu ficar com esse carro aqui, tá bom? Minha mãe dizia que eu ia à padaria e trocava de carro. Então, será que ela fazia? Eu só levantei a bola, né? Tem gente que faz mais embaixadinha do que eu. Mas hoje eu penso que quanta burrice, era muita burrice. Porque eu gostava do carro, mas se irmava daqui a pouco, não sei. Não, e outra coisa, eu nunca passei por isso. Outra coisa. Nunca passei por isso, não. Logo que você trocava, logo após,
já vinha aquela insatisfação de novo. Você ficava com saudade do outro. Você olhava assim, bom, legal. E qual vai ser o próximo? Que já ficava já. Pior quando você tem saudade do outro. Você fala assim, poxa, troquei, mas esse aqui não tem o que o outro... É coisa de homens. Homens de valor. Coisa de homem. Então, assim, a aflição, pelo menos para quem é sábio, precisa ter um fim proveitoso. De alguma maneira, isso aí, a gente quer concluir esse papo deixando essa reflexão. De alguma maneira, você precisa olhar para essa aflição e entender, crer, não, isso vai gerar um fim proveitoso na minha vida. Tem que extrair algo dali. Tem que extrair algo. Tem que extrair. Eu acho que independente da causa, se foi você o causador ou se são as vicissitudes da vida, sempre tiraremos coisas boas. Até porque, pastor Ailton, vamos ser sinceros. Quem nunca foi a principal fonte causadora das próprias aflições? Quem nunca? Como a gente falou demais alguma coisa, falou alguma coisa, um comentário sobre um parente. Lógico. Aí criou uma confusão na família, você foi o causador daquela situação nem toda percebeu. E depois está sofrendo o dano do pessoal falando mal de você, te chamando de fofoqueiro. É isso aí. Então, esse foi o nosso papo de hoje. Legal. Nós vamos ficando por aqui. A pedagogia das aflições, os efeitos das aflições, o que as aflições podem nos ensinar. E nós queremos que você compartilhe, curta, comente, reflita sobre isso, porque com certeza você já passou, está passando, ou então vai passar. É só você esperar um pouquinho por alguma aflição na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Ele dê a você senso de direção, de autoexame, que você entenda que você não é alguém preterido, pior do que os outros, porque você está passando por aflições. Não. Apesar das aflições, o Senhor nos ama e Ele quer sempre nos ensinar algumas coisas através desses tempos que nós passamos. Não é isso, gente? É isso aí. Deus abençoe vocês, pessoal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.